Olá pessoal, boa noite. A turma que está entrando aí, sejam bem-vindos. Estamos dando início, continuidade à nossa série de lives Finanças sem Arrodeio. Quero agradecer aí a presença do pessoal, da Natália, da Carol, da Fabiana lá de João Pessoa, que bênção. Lidiane, a reverenda Thalita, olha aí. Ó, Evi, feedback depois, hein, Vi? Bom demais. E aí, pessoal? Todo mundo entrando. Agradecer aí também a presença do pastor Wellington, lá de Resende, João, pessoal lá de Solânia, Sara, Carlinha, meu Kikio, a irmã Rosa, Dona Eunice, saudade de você, viu, Dona Eunice? Que bênção! Vamos entrando, pessoal, vai enviando aí convites para as pessoas, tá? Envia o aviãozinho aí, vai convidando o pessoal. Hoje nós estaremos aqui com a Marrose Fernandes, ela é consultora de investimentos e vai estar compartilhando conosco a respeito de dicas maravilhosas, amados, dicas preciosas de como podemos nos comportar diante dessa situação que estamos vivendo, diante da pandemia. Para alguns, né, pode ser enxergado como uma crise, mas para outros tem sido uma grande oportunidade. Então, vamos nos dedicar a esse tempo aí, compartilhar um pouquinho essa noite a respeito de tudo isso. Então, vai entrando, vai enviando aí, no mínimo envia aí para 5 pessoas de seus amigos, vai convidando eles aí para a gente estar aqui compartilhando durante esse momento a respeito de finanças. Quero agradecer aí a presença do nobre Elmington. Valeu, Vitinho. Rafa. A irmã Lídia. Mona. Que bênção. Valeu, Guinho. Você é outro nível. Oh, aleluia. Que bênção. Bom demais, gente. Então vai convidando aí o pessoal. Bom demais ter vocês aqui. Muito bom mesmo. Que bênção. Tem uma turma aí, ó, já sendo fiel. Todas as segundas-feiras. Aqui conosco. Quero mandar um abraço aí também. Registrar a presença do nobre Alex. Lá de São Paulo. Contador que faz um trabalho excelente. Boa noite aí. Seja bem-vindo, Alex. Eita, o Will, Bárbara. Que bênção. Bom demais. Valeu. Que top, hein, gente? Então, se você ainda não assistiu às outras lives da série que nós estamos fazendo, né? Na segunda, tivemos a primeira live com o Renato Galdar compartilhando um pouquinho a respeito de finanças na família. Na semana passada nós tivemos o pastor Marcelo Carvalho compartilhando a respeito de finanças na palavra. Então, todas essas ministrações, todas essas mensagens, amados, elas estão no meu IGTV. Então, você pode ir lá assistir. Não recomenda, encaminha para outras pessoas também. E eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma, né? Então, vamos dar continuidade aí a essa sequência de lives. Eu tenho certeza que tem abençoado, alcançado a vida das pessoas, né? Então, vamos convidando aí o pessoal. Eu quero enviar aqui o convite. Vamos convidar aqui a nossa jovem que estará conosco essa noite, a Marrose. Vamos lá. Olha ela aí! E aí, dona Marrose? Tudo em paz? Olá, tudo em paz, Cleanto? Boa noite a você, boa noite a todos. Que bênção estar aqui, né? Poder falar um pouquinho, ter essa oportunidade para a gente adquirir conhecimento sobre assuntos interessantes. Não é não, Muito Cleanto? bom. Isso aí, Marrose. Bom demais. Fala um pouquinho aí, Marrose, convida aí o pessoal também, né? Mas fala um pouquinho aí Isso. da sua jornada a respeito de finanças, para o pessoal te conhecer melhor, né? Desde quando foi que começou essa paixão aí por investimentos. Então, compartilha aí com o pessoal. Amém. Então, eu sempre gostei da matemática, né? Desde que eu me conheço por gente, desde a infância, eu sempre
tive muita afinidade com a matemática. E na graduação, né, na administração, a gente paga a cadeira chamada administração financeira. Sim. Então aí eu fui ganhando conhecimento, fui me apaixonando por essa área, até porque é algo que já vem de berço, né? Posso dizer assim. Então, nesse meio tempo, eu entrei em projetos, né, e finanças na faculdade, e por aí em diante eu fiz a graduação de contabilidade, porque eu sempre quis saber mais a fundo a respeito de finanças, não só empresariais, mas também finanças pessoais, né? Todo tipo de finanças, investimentos. Então eu fui estudando, me enveredando para isso, fui fazendo curso online também, na parte de investimentos. Então, assim, eu quero dizer a vocês também que existem cursos gratuitos na internet que se você gosta Muito desse bom. assunto, procure, né? Nós temos o site aí do Banco Central, que ele nos ajuda muito com relação a finanças pessoais, né? Assim, existe todo um suporte, hoje em dia, vários vídeos, várias pessoas falando sobre o assunto, porque é de extrema importância mesmo a gente ter esse tipo de controle nas nossas vidas, né? Muito Então bom. foi assim que Deus foi trilhando esse caminho e é o que eu amo fazer mesmo, é o que eu gosto de paixão. Muito bom. Tem gente aí perguntando se Marrose empresta dinheiro. Olha aí, é outro nível, viu? Rapaz, a Marrose é outro nível aí nos investimentos, no conhecimento das ações. Nós temos aí também o João Gabriel. É uma turma muito boa aí, apaixonada aí por investimentos. Eu sei que logo, logo a gente vão estar conosco aqui também, né? Ó, Renato fez um comentário bem Renato. importante aí, ó. Marrose é outro nível e é solteira. Olha aí. Pois é, Então, muita gente aí já fica ligado, né? Estavam falando aqui também que as ações da Volar estão em altas. Então, se você é investidor, e consegue é. identificar aí essas ações, então vamos fazer esses investimentos maravilhosos lá. Amém, Marrose? Então, Muito bom. se você tiver alguma saudação, alguma coisa para compartilhar aí com o pessoal a respeito desse tema, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre finanças na crise, finanças durante esse período da pandemia, né? Então, dá uma introdução aí para o pessoal. Se você tem alguma pergunta, querido, pode enviar a pergunta aí, nós vamos estar respondendo durante a live, tá? Tem algumas perguntas Isso. aqui já que o pessoal nos enviou durante a divulgação da live, então a gente vai estar compartilhando, trazendo bem dinamismo aqui a nossa live. Então, vamos lá, Marrose, fica à vontade Vamos aí, lá. compartilha aí conosco a respeito de tudo isso. Fica à vontade. Amém. Amém. Muito obrigada, Cleanto. Então, o tema de hoje é finanças na crise, né? E nós sabemos que durante esses anos todos de mundo, sempre houve crises, né, em vários países, em vários setores, e no Uhum. Brasil não seria diferente. Atualmente nós estamos com esse vírus aí, né, a Covid-19, que atrapalhou o meio de campo de muita gente, Que principalmente coisa. pessoas, quem diria, né, um ser bem pequenininho que a gente nem vê fazer todo um estrago, assim, de certa forma, mundial, né? E então, infelizmente, esse vírus ele afetou a nossa economia. Uhum. Inclusive, muitas pessoas que eu conheço estavam acreditando, estudando sobre ações e desde 2019 vem crescendo muito a linha das ações, né? Então, quando chegou a crise e essas pessoas não venderam, acabou que caiu tudo, né? Ficou tudo, o Uhum. pessoal ficou zerado, disseram que ficou no prejuízo, tal, Uhum. desesperado. Tem pessoas que no desespero tomam decisões erradas, né? E eu digo a você, você só está no prejuízo se você vendesse, né? Se Uhum. você tem paciência, se você sabe, se você estuda sobre isso e confia na empresa que você está investindo, então basta esperar que com certeza vai crescer e a cada crise que se passa, nós vemos que o ser humano, os países em si, eles estão velozmente voltando para o normal. Uhum. Então não é uma coisa que vá se estender muito, né? Sim. Infelizmente, uma das medidas, né, dessa Covid
foi o isolamento social. Uhum. E esse isolamento social trouxe impactos negativos, porque as pessoas que têm comércio, pessoas que vendem, né, pessoas que trabalham, Uhum. elas foram afetadas porque não se pode sair, não se pode abrir as lojas, não se pode vender, Uhum. né? E pessoas perderam seu emprego ou tiveram salários reduzidos, né? E alguns Uhum. negócios, infelizmente, fecharam. Então, dessa crise, muitas pessoas estão vendo lados negativos, Cleto. Uhum. Só que todos nós sabemos que, geralmente, ou quase sempre, crise é uma oportunidade. Isso aí, muito bom. Né? E nós, como somos cristãos, nós cremos na palavra e cremos nas promessas que o Senhor nos deu. Isso mesmo. Né? E cristão não é para viver em crise, Uhum. é verdade? Isso mesmo. Então, vamos comentar um pouco desse atual cenário, a oportunidade que se tem hoje nesse cenário. Uhum. Pessoas que não tinham nenhum tipo de controle financeiro, nenhum planejamento, não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Nossa, que situação. Tem muitas pessoas assim, Cleante, você acredita? Infelizmente, acredito sim. Tem pessoas que não sabem quanto ganham. E tem pessoas que Verdade. não sabem quanto gastam. Isso mesmo. Então, essa crise trouxe essa oportunidade. Que Uhum. oportunidade, Marrose? Da gente aprender sobre a organização financeira, sobre o planejamento Muito financeiro, bom. sobre o controle de gastos. Isso mesmo. Por quê? Porque o futuro, atualmente, a gente não sabe que vai vir. A gente não Uhum. tem como medir, nem os mais É uma estudiosos da incerteza, né? economia. É uma incerteza. Exatamente. Não tem como prever o futuro. Está muito Uhum. incerto. Então, vamos fazer o quê? Um momento de incerteza é um momento que a gente precisa arrumar a casa, Muito bom. Isso mesmo. né? Então, você pode me perguntar, Marrose, como arrumar a casa? Como assim arrumar a casa? A gente está falando de finanças. Uhum. Mas justamente, vamos arrumar a sua casa financeira. Uhum. Esse é o momento que você tem para que numa próxima crise você não venha ficar desesperado ou tomar decisões errôneas, né, a respeito do seu financeiro. Isso Porque mesmo. a partir do momento que você tem o controle disso, que você faz um planejamento, você se torna organizado, você tem conhecimento sobre o assunto. Uhum. Quando você tem conhecimento, você não tem medo, essas coisas vão embora, né? As pessoas, elas perecem por falta de conhecimento, Isso né? Tá mesmo. escrito. Então, quando você não tem conhecimento sobre finanças, sobre o que está acontecendo no contexto financeiro do nosso país, quem não conhece tem medo. E Uhum. nesse medo acaba cometendo erros, se endividando, essa dívida que tem juros e acima de juros e acaba postergando pagamentos, né? Uhum. Então, nós agora temos a oportunidade de aprender a se organizar, a manter o controle, para que quando Uhum. tiver em crise, você olha para a crise assim, ah, não é nada não, vai Isso passar, mesmo. eu estou Verdade. tranquilo, não é? Uhum. Então, hoje a gente vai Isso mesmo. aprender um pouco sobre aquilo que Jesus nos ensina a gente ir atrás cada vez mais de conhecimento, né? E Uhum. é o conhecimento bíblico, conhecimento financeiro, conhecimento na área emocional. Nós precisamos nos conhecer, né? Nós precisamos adquirir todos esses conhecimentos para que a gente alcance o equilíbrio nas nossas vidas, né? Você Uhum. concorda, Cleto? Sim, com certeza. Você comentou aí, né, que esse momento é um período onde a gente tem a oportunidade de organizar as coisas, né? Então, me diga aí, qual é que você pode compartilhar com a gente aí, quais são as dicas que você pode dar para esse pessoal aí, ou todos nós mesmos, fazermos essa faxina, ou essa limpeza, podemos dizer assim, o diagnóstico do que podemos mudar diante dessa situação? Quais são as oportunidades da organização financeira? Muito bom. Eu gostei da palavra faxina.
É isso Que aí. tem a ver com arrumar a casa, é justamente isso. A É. primeira coisa, vamos fazer uma faxina. Aham. E como é que a gente vai fazer essa faxina? Através dos controles financeiros. Com os controles financeiros, você pode gerir melhor as suas finanças. E eu falo Uhum. finanças em contexto não só para quem é solteiro, mas para quem é casado também, né? Uhum. Porque Muito tem bom. que gerir o controle financeiro em dupla, nesse caso, ou Uhum. se tiver filhos, né? Mas É em um isso grupo aí aí. de pessoas. Ajuda nós. Então, nos momentos de crise, é importante a gente saber controlar as despesas que nós já temos, Uhum. certo? E o principal, evitar novas dívidas, Muito bom, isso mesmo. tá bom? Uhum. Então, essa ferramenta chamada de controle financeiro, ela ajuda as pessoas a saírem da crise sem ter nenhum tipo de arranhão, vamos dizer assim. Uhum. Sem Por dano. quê? Sem dano nenhum, exatamente. Porque o que é que o controle financeiro ele vai me ajudar? Vamos lá, anotar no caderninho. Ou então, para quem Uhum. tem um manejo melhor com planilhas, faz uma planilha aí no Excel e coloca assim, ó, primeiro, quanto eu ganho? Uhum. Quanto eu ganho? Quanto eu recebo de dinheiro no mês? Uhum. Porque às vezes tem pessoas que têm um salário fixo, mas às vezes faz um bico ali, recebe, né? Então você precisa saber quanto você ganha no mês primeiro. Uhum. Você anota lá. A gente chama de receita, ou você pode chamar de ganho, ou você pode chamar de recebimento. Anota lá quanto você ganha. Depois, você vai ter que anotar as suas despesas fixas nessa planilha, Uhum. ou então no seu caderninho. Quais são as despesas fixas? Água, luz, telefone, Uhum. né? Às vezes tem pessoas que têm TV a cabo, tem aquelas continhas que você tem todo mês que é sagrado e que você não pode viver sem. Ninguém Muito pode bom. viver sem água, né? Uhum. Pois Ou sem é. energia. São as contas fixas, ou tem pessoas que dizem que são despesas essenciais ou Aham. necessárias, tá Sim. bom? Então, depois, vamos separar. Fiz o recebimento, despesas fixas, anotei. Terceiro, vamos anotar esses gastos variáveis. O que seriam esses gastos variáveis? Que você não gasta todo mês. São algum tipo de supérfluo, às vezes um lanche, né, que tá um cineminha, né, uma viagem não prevista. Uhum. São gastos que você não tem fixos e que você consegue viver sem. Isso mesmo. Muito Certo? bom. Mas você anota tudo. Depois que você faz essas anotações, você olha no final quanto sobrou de dinheiro. Uhum. Se Ou sobrar, né? se sobrou dinheiro. Será que sobrou dinheiro? Pois é. Esse é o dilema que muita gente tem vivido, né? Essa conta aí, ela não tem batido, né? As receitas geralmente sempre têm sido menor. Na verdade, não é a receita que tem Exatamente. sido menor, são as despesas que são maiores, né? Exatamente. E aí isso faz lembrar uma dica importante. Nunca gaste além do que você ganha. Muito bom, isso mesmo. Porque muitas pessoas perdem esse controle. Ah, gasta mais do que ganha. Porque Uhum, não faz esse tipo de anotação. Porque faz uhum. uma despesa, o cartão paga depois, e nisso, Nossa, quando é no misericórdia. final de mês que chega a fatura, Deus às me vezes, livre. às vezes a pessoa fica desesperada, às vezes paga o mínimo, que é pior ainda. Porque quando você paga o mínimo, os juros são ainda maiores. Ou paga Uhum, depois do vencimento porque não tem dinheiro naquela data. Que também é uma das coisas que retém muito juros quando você vai pagar depois. uhum. A taxa de juros de cartão chega a 200%. É um Quer absurdo. dizer, Nossa, não tem um investimento que lhe pague isso. nunca. Cheque especial nem se fala, né? Que é um dos fatores que mais se tem despesas da vida das pessoas. Gastam muito com Uhum, cheque especial. Então, depois que você faz essa planilha ou anota nesse caderninho, você vai fazer o quê? Vamos classificar os seus gastos. uhum, Como classificar? Por que classificar os gastos, Marrose?
porque nós precisamos saber aonde podemos reduzir os gastos, Uhum. Muito certo? bom. E como escolher ou como reduzir? Então vamos classificar esses gastos em três. O primeiro que a gente classifica, você pode colocar na sua planilha um N de necessário ou um E de essencial, Muito bom. Pega ou essa dica aí, gente. Olha aí. pega essa dica que é bem importante. Ou despesa fixa, coloca um DF. Não sei, Uhum. eu gosto de trabalhar com siglas, por isso que eu estou Sim, falando sim. isso. Mas você pode escrever também. Aí você anota quais são os necessários. Vamos lá. Você consegue viver sem se alimentar? Então, o supermercado, você precisa anotar o que é que você gasta no supermercado. Será que tudo Uhum. é essencial lá? Será que às Verdade. vezes você não compra algo que não é necessário? Isso mesmo. Moradia, você não vai viver sem ter uma casa, um aluguel, alguma coisa Uhum. assim. Então, é uma despesa necessária, essencial, fixa. Uhum. E também roupas. Vestuário também é uma despesa que é essencial. A gente precisa sempre Sim. estar, né, com a roupa limpa, a roupa legal, novinha. Só que aí a gente pode cortar, né? Se a gente tem hábito, vamos supor assim, principalmente mulheres, né? Eu Mulheres que tava só gostam de sapato. esperando esse comentário, só esperando E esse você pensava que eu comentário. não ia dizer não, né? Tava só esperando. Eu sou mulher, então é fácil falar para mim disso, porque nós gostamos muito de sapato. Eu gosto de sapato, gosto de roupa. Mas vamos supor que a gente tem o hábito de comprar uma peça ou um sapato por mês. Dá para cortar. Em Uhum. tempos de crise, em tempos de instabilidade econômica, dá para a gente fazer um Uhum. corte nessas coisas. No supermercado, dá para a gente cortar alguma coisa também. Dá Uhum. para diminuir supérfluos. Às vezes um salgadinho, né? Uma batata frita, custa cinco Uhum. reais. Então vamos diminuir essas coisas e focar só no essencial mesmo, né? Uhum. Com relação à moradia, a gente pode procurar também um aluguel que seja mais barato nesse tempo, então pode negociar com a pessoa, né? Uhum. Fazer algum desses trâmites aí. Mas eu digo a você, tem sim, e é possível a gente diminuir ou reduzir gastos. Uhum. Nesse período que a gente está vivendo aí, né? Muita gente trabalhando de home office, tem a turma aí com os filhos em casa, né? Alguns Sim, com os filhos tendo aula também nessa modalidade online agora também. Podemos dizer que não seria EAD, mas sim online, né? Porque a estrutura ela não estava pronta para isso e acabou que uhum, a educação ela teve que se acomodar rapidamente para atender essa necessidade, né? Então, isso. quais seriam, mais ou menos, com umas dicasinhas básicas para a gente equilibrar essas despesas fixas, né? Com energia, porque possivelmente hoje o consumo da energia elétrica aumentou consideravelmente, né? Porque a utilização intensa de equipamentos eletrônicos, né? Uhum, De energia, de lâmpadas e por aí vai, né? Temos também a questão das crianças em casa. É umas draguinhas, come de manhã, tarde e noite, é lanche em todo tempo, né? Então, o que a gente pode ter aí como dica para a gente estar poupando durante esse tempo com essas situações aí? muito boa pergunta. Com relação à energia, bom, tem pessoas, né, vamos falar normal, sem essa crise, Uhum, que gosta de acender todas as luzes da casa, né? uhum, Ou então deixa as luzes acesas, uma televisão na sala, outra na cozinha, ou chuveiro elétrico, né? Então essas coisas normalmente aconteciam. O que uhum. fazer? Ao sair do ambiente que você não está, não vai estar, vamos apagar a luz, vamos diminuir Desliga as as luzes, luzes isso à aí. noite, isso, entendeu? Uhum, Com relação às redes, né? A celular que você falou, que acaba carregando mais também. A gente usar essencialmente com equilíbrio, uhum, né? Não é porque a gente está em casa que a gente tem que se dar o direito de ficar o tempo todo
ou em rede social, ou na internet navegando com coisas que não vão te trazer Uhum, um certo crescimento, né? uhum. Com relação à comida, quem tem filho é uma boa oportunidade para fazer coisas juntos na cozinha, Muito bom, isso né? aí. Vamos chamar o filho, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma panqueca, ele quer um biscoito, vamos fazer uma panquequinha de chocolate. Vamos fazer, vamos criar receitas, porque é mais barato para você fazer, cozinhar em casa do que você comprar esses produtos industrializados. Uhum. Além de você fazer uma alimentação mais saudável. Aproveitar aí para viver uma vida saudável, né? Tem muita gente aí Exatamente. empurrando o pé na ladeira, né? Porque não, a culpa é da pandemia. Não, não, nada disso não, tem isso não. Eu pelo menos eu tenho aproveitado aí as dicas da doutora Marcela. Depois você pode procurar aí, Espaço Nutrivida, né? Então tem Sim, nos acompanhado aqui com uma dieta maravilhosa. Temos passado bem, hein? Na crise aí, olha aí. com a reeducação alimentar perfeita. Então, Muito realmente é bom. importante isso aí, né? Essa situação de você envolver seus filhos para cozinhar, né? Para preparar Isso, lanches alternativos. Isso aí, muito bom. isso. Avança Exatamente. aí, Marrone. A gente tem que se reinventar, né, nesse momento. Isso, Né? verdade. Se reinventar e ficar se vigiando em casa para Uhum, que não tenha os mesmos hábitos que tinha antes da crise, uhum, né? Segundo gasto que a gente vai classificar na nossa planilha são chamados supérfluos. A gente coloca um certo. Szinho nele. Quais são Uhum, eles? São aqueles gastos que a gente tem um bem-estar, que é para o nosso bem-estar e que atendem aos nossos desejos e uhum, necessidades. Como, por exemplo, aquela vontade de ir para um restaurante caro, né? uhum, Ou então TV a cabo. Muitas vezes é uhum, supérfluo. Por quê, Marrose? Porque muitas vezes nós temos, eu falo isso porque eu conheço pessoas, né, que tinha TV a cabo, mas não uhum. utilizava. É Ou quando verdade. utilizava, era para assistir um filme no final de semana, Uhum, né? Então, de certa forma, é supérfluo, não é uma coisa que você vai, ai meu Deus, se eu ficar sem isso, eu vou morrer. Não. A gente pode dar uma cortada nisso nesse tempo, né? uhum. Os restaurantes, a gente pode utilizar delivery, uma coisinha mais barata, né? Ou então, melhor ainda, que é o que eu estou achando, é a gente cozinhar em casa. Envolver a Eita, família meu Deus. para cozinhar junto, Muito bom. né? E Rapaz, tem eu tenho pessoas. desfrutado desse tempo aí de uma alimentação deliciosa, viu? Dona Xênia tem caprichado aí, mas É, graças a né? Deus eu tenho mantido o padrão, mantido o padrão. Muito bom. E é bom, né, Cleanto, você ter esse momento, assim, é uma comunhão que você tem com a sua família agora, né? Sim, isso Então, mesmo. de certa forma, essa crise veio e está unindo pessoas, né? Às vezes a gente, no dia a Uhum, dia, às vezes mal via o filho, ou o irmão, ou a mãe, o pai. Então, é tá, verdade. você economiza e tem comunhão com os irmãos. É verdade, isso aí. O outro ponto, outra característica que você vai colocar na sua planilha ou no seu caderninho são desperdícios, um D de desperdícios, tá? O Uhum, que são esses desperdícios, Marrose? São gastos que não são nem supérfluos, nem essenciais, nem necessários. Não te geram bem-estar e também não atende seus desejos. Como assim, Marrose? Que tipo de desperdício é esse? Vou desperdiçar o quê? Por exemplo, quando você paga uma conta atrasada, Cleanto, você paga juros. E geralmente eu os juros fico são altos. pensando, você tocou num ponto agora, né, que eu fico pensando, né? Hoje é quase injustificável, não sei se essa palavra seria ela, mas hoje não tem justificativas você pagar uma conta em atraso, porque a Exatamente. facilidade que você tem de se antecipar a isso é muito grande, né? Você tem hoje os aplicativos, né? Uhum. De toda prestação de serviço, você tem um aplicativo que você pode se antecipar, gerar um boleto com antecedência, né? Hoje você tem a internet, então Isso. é quase que é injustificável você dizer, não, mas não chegou a fatura. Rapaz, isso não cola, não. Então você Essa tem que se desculpa. antecipar, é verdade, isso mesmo. Então,
você precisa mesmo se antecipar e manter, é verdade, os juros do atraso pesam muito, né? São altos, Tem, né? tem uma frase. Exatamente, pode continuar, Rose. Depois eu comento uma Não, frase aqui com não, relação pode a isso. falar. Pode falar. Pode falar que eu só Siga. disse assim que geralmente os juros são muito altos quando você atrasa uma parcela, Uhum, né? Ou passa do vencimento. Geralmente aquele valorzinho desse juros que você está pagando, você poderia comprar outra coisa, ou até às vezes fazer uma feirinha, comprar é frutas ou verdade. verduras, ou pagar uma outra conta de energia ou luz, né? Uhum, é Era isso só mesmo, isso exatamente. lá dentro. Bom demais, tranquilo. Então, você falou aí muito bem sobre essas classificações, né, das despesas. Isso você faz, Marrose, para as suas despesas fixas e variáveis ou só para as despesas fixas? Todas as despesas, fixas Muito e bom. variáveis. Por quê, Uhum, Cleanto? Porque nós precisamos ter esse controle dos nossos gastos. Porque tu se perfeito, muito bom. acredita que tem pessoas que, né, que numa consultoria e tal, e falam para mim que nem sabia que gastava tanto em lanche, por exemplo? É verdade. É isso mesmo. Tem Existe um pessoas. ralo, né, um gargalo na gestão das finanças que as pessoas não têm esse conhecimento, né? Eu cito sempre É. quando eu estou falando sobre, por exemplo, coisas comuns do seu dia a dia, como, por exemplo, o pão que você compra para tomar no café da manhã, os garrafões de água mineral. Então, assim, são despesas que você não computa ela durante o Uhum, mês. E quando você menos espera, foi embora aí 100, R$ 150 do seu orçamento e você não sabe para onde foi. Então, exatamente. os gargalos, eles estão justamente nas pequenas coisas. E aí, com a quantidade dessas saídas, né, vai gerando um montante, né? Mas, Rose, Isso a mesmo. gente está falando aqui justamente sobre essa situação da crise, né? Você falou aí que você iniciou falando sobre tem muitas pessoas aí vivendo talvez um desespero porque perderam seus empregos, né? Tiveram as suas reduções de salário, né? O que é que você daria como dica ou como atualizar esse pessoal aí sobre essas situações? Né? Ou, por exemplo, hoje existe algum benefício que o governo possa dar? Existe alguma forma que essas pessoas possam serem amparadas diante dessa situação? Compartilhe conosco aí. Isso. Graças a Deus, né, que o nosso governo, ele não tem desamparado essas pessoas, né? Uhum, Hoje, existe o auxílio, né, o benefício emergencial que o uhum, governo justamente ele deu para essas pessoas que trabalham de forma informal, uhum, né? E pessoas que são MEI também, pessoas que diminuíram o seu faturamento justificando a crise, elas uhum, têm esse benefício de solicitar para o governo e é R$ 600, né, que o governo passa para essas pessoas, que é uhum, uma boa ajuda, né? uhum, E também para quem é chefe de família, é 1.200, né? Se você tem um uhum, filho aí que é de menor, que mora com você, que você sustenta esse filho, o governo dá aí para você R$ 1.200 para que você não fique desamparado em meio a essa turbulência da crise, uhum, né? E com relação a pessoal que perdeu o emprego, né? uhum, Hoje, Cleanto, eu vi muitas histórias de pessoas principalmente que tinha restaurante, pessoas que sabem uhum, cozinhar e que, sem ter o que fazer, e a habilidade que elas têm é cozinhar, começaram a fazer serviço de delivery. uhum. Porque se tem uma coisa que, na minha opinião, nunca está em crise é comida. Não Pois sei é, se você, é verdade. não sei se você acha isso, mas É isso comida mesmo. é essencial. Uhum, Então as isso pessoas mesmo. estão se reinventando. Uhum, Não, eu fechei meu negócio, mas eu vou fazer em casa. Hoje em dia temos as redes sociais que fazem propaganda gratuita, é né? verdade. Você E o boca a começa boca, né, Marrose? Hoje a gente boca a tem boca, um grupo de WhatsApp aí que em menos de 5 minutos você pulverizou aí as informações, né? A divulgação, ela isso, circulou e alcançou muitas pessoas, né? isso. A internet hoje, né, também.
o boca a boca, a internet com velocidade muito rápido, né? Quando Uhum. você vê. E existe o boca a boca do WhatsApp, né? Isso Ó, eu mesmo. gostei disso, vou indicar para um amigo, tal, É sai verdade, indicando, isso vou mesmo. postar, né? Isso mesmo. Então, o pessoal Tem está um se trabalho, reinventando. tem um trabalho excelente que a nossa igreja sede aqui em Campina Grande tem feito, né, com os empresários, né? Eles Isso. foram cadastrados todos aí numa plataforma e os membros e qualquer pessoa daqui da cidade de Campina Grande podem acessar essa relação do pessoal aí e adquirir tudo aquilo ali por delivery, né? Alguns trabalham com serviço, outros trabalham com alimentação e tem Isso sido mesmo, bênção demais, né? Tem dado um escape para esse pessoal durante esse tempo. Isso mesmo, Arroz, muito bom. exatamente. Aquilo que você sabe fazer, você vende, né? Uhum, Tem pessoas que, pode acreditar, é personal trainer, que uhum, estão dando aulas online. uhum. Quer dizer, Muito pode bom. diminuir um pouco o faturamento e tal, porque online geralmente tende a ser mais barato, Uhum, né? Mas o pessoal está se reinventando, vendendo pela internet, fazendo delivery, dando aulas, quem sabe outras línguas, inglês ou espanhol, fazendo serviço de tradução, uhum. né? Tem pessoas que estão escrevendo livros, Interessante, aproveitando muito esse bom. tempo para escrever livros, e daí vai, Uhum, quando acabar tudo que vão publicar, vai ser uma renda extra para essa pessoa. Tem uhum, pessoas, Cleanto, eu não sei se você sabe, mas estão criando lojas online com grandes uhum, empresas, né, que nós temos aqui uhum. no Brasil. Essa Isso. semana mesmo eu vi um comercial da empresa chamando você de parceiro e se cadastra no site, você vende os produtos dessa loja e ganha comissão por isso. Interessante, muito bom, né? Mas, Rose, vamos dar a oportunidade aqui às perguntas dos nossos colegas que estão participando aí. Nosso amigo Rafael Vamos Cardoso, ele lá, fez o pessoal. comentário aqui. Quero uma caneca dessa, viu, Cleento? Aí, ó. Você pode A adquirir ela caneca lá é da loja bonita. do nosso irmão João Gabriel, lá na On Store. Então, pode adquirir ela lá. Você vai ser ricamente abençoado, Isso abençoando a vida do mesmo. irmão lá, tá bom? Tem algumas perguntas aqui, eu ia até entrar nessa linha, já que você também tem essa pegada aí do investimento, né? Ajuda muita gente aí na consultoria. Então, perguntaram aqui, né? Devo comprar ações nesse período? O que é que você diz aí? Esse momento é o momento de fazer investimentos. Eu acho que é uma Você boa pode oportunidade. pegar, já deixa aí, né? Também fizeram perguntas aqui. As criptomoedas, eu devo investir? O que é que você fala a respeito disso aí? Olha, investimento, primeiro você precisa conhecer sobre, né? Uhum, Então, se você quer investir em comprar ação de uma empresa, você precisa estudar os fundamentos dessa empresa, estudar o histórico dessa empresa. Não é porque interessante, às muito bom. vezes uma ação está barata que eu devo comprar. Porque Uhum, existem ações baratas que são chamadas de micos. Por que uhum, mico? É porque, por causa de muitas informações e as pessoas vão nela porque está barato, muitas vezes elas não uhum, sobem, porque elas uhum, não têm bons fundamentos na empresa, uhum, entendeu? Elas não têm um bom histórico, não são sólidas, apesar uhum. de serem empresas conhecidas e empresas grandes. Com Interessante. relação à criptomoeda, ela não é um investimento, né? E Olha aí, gente. não é um investimento. Você pode comprar uma criptomoeda hoje que está em torno de US$ 9.500 e amanhã o valor dela ir para US$ 8.000. Quer Uhum, dizer, você não pode se confiar nessa tendência ou nessa fama, vamos dizer assim, de criptomoeda, porque criptomoeda uhum, você precisa estar estudando cada candle, cada detalhezinho gráfico dela, porque é algo uhum, virtual e é algo que é por efeito manada, né? uhum, Sai uma notícia, muita gente compra, sobe. Outra notícia, muita gente sai vendendo, cai. Então ela é muito volátil. Se você quer ter uma estabilidade, não é uhum. uma coisa que eu
indico, né? Não é uma Uhum, coisa que eu faria. uhum, É melhor você estudar as empresas que você quer, empresas sólidas, estudar as informações delas e você ir uhum. por esse caminho. O Tom Nunes fez um comentário aqui, né? Antes de investir, você precisa conhecer a si mesmo, definindo o seu perfil de investidor, né? Você poderia Isso. compartilhar aí um pouquinho a respeito desses perfis de investidor? Sim, sim, é uma das primeiras conversas que eu tenho, porque muita gente chega para mim, eita, eu invisto em quê? Eu faço o quê? Muitas pessoas querem ganhar dinheiro da noite para o dia. Uhum, E não funciona dessa forma. Porque uhum, primeiro você precisa conhecer até onde você tem coragem de ir. uhum. Por quê, Marrose? Porque se eu tenho medo, vamos dizer assim, medo, certo? De colocar o dinheiro em ações, porque, Correr ah, o meu Deus, risco, né? correr risco de cair, eu perder tudo, e eu sou meio desesperado, sou agoniado, então você não, seu perfil não é para ações, você é mais um perfil Uhum, conservador. Que eu acho que uhum, todo mundo começa com esse perfil conservador, sabe? Eu comecei assim, uhum, coisas seguras, coisas que eu conheço, coisas que eu estudei, uhum, tesouro direto. Por que tesouro direto é conservador? Apesar dele acompanhar a taxa Selic do Brasil, para esse tesouro quebrar ou acontecer alguma coisa de ruim, você perder o dinheiro, o Brasil precisa quebrar. uhum. Anotei. Então isso é muito difícil acontecer. Então, Sim. por causa disso, é o investimento que é um dos mais seguros no nosso país, Uhum, chamado Tesouro Direto para você que não gosta de correr risco nenhum. Por uhum. quê, gente? Poupança já era. Poupança Pois é, rapaz. Que já coisa, hein? foi, Já foi, verdade. já foi. Então, você quer começar, você é mais conservador, mais calmo, Tesouro Direto. Existe Então um podemos dizer perfil hoje que o Tesouro Direto ele seria uma oportunidade de investimento segura, né? E com uma total, rentabilidade a longo prazo, não é isso? a longo prazo. Porque se você pensar no agora, você vai pensar que não está rendendo, que está servindo de nada, entendeu? Você Uhum, precisa ter constância, ter o uhum, hábito a disciplina de poupar, de investir todo uhum, mês. Você precisa criar isso. Não é da uhum. noite para o dia. Isso mesmo, muito bom. A Isabelle comentou aqui, né? Marrose é contra a poupança. Eita, e agora? Eu entendi o comentário dela, mas é porque hoje a gente faz muita relação a poupança com o investimento, né? Só que a Isso. poupança hoje, ela realmente ela não tem nenhuma rentabilidade, porque ela está muito abaixo da inflação e aí a gente não consegue ter um retorno interessante na poupança. E aí a gente termina mesmo acabando encontrando essas outras oportunidades de investimentos que são rentáveis e seguras, né? Isso Então, eu mesmo. acredito que esse seja o caminho, né? Tem uma pergunta aqui, a Valesca, ela perguntou, o mercado de ações é arriscado? Qual a quantidade mínima que eu posso investir? Há um valor? Não existe um valor fixo, porque você pode comprar fração de ação. Existem Uhum, ações que você pode comprar a R$ 1, a R$ 5, a R$ 9. uhum, Você comprar uma fração, uhum, certo? Porque tem pessoas que pensam que tem que comprar 100. Não. Você pode começar de pouquinho em pouquinho, como sempre, criando o hábito, tendo disciplina de fazer isso uhum, mensalmente. Sobrou dinheiro, vamos guardar 5 ou 10% para investimento, uhum, isso né? mesmo. Hoje o pessoal tem comentado bastante, inclusive a Camila Chang, ela comentou aí, né, sobre os fundos imobiliários, né? Tem uma lacuna aí que a turma tem caminhado e fazendo esses investimentos aí. Você pode comentar um pouquinho a respeito disso aí? Sim, sim. Os fundos imobiliários, eles são como se você comprasse, vamos supor, 1 metro quadrado de um shopping. Vou dar um exemplo bem natural, assim, né, para que a gente possa entender, e recebesse o aluguel daquele Hum, metro de shopping todo mês. interessante, Por muito isso que bom. são chamados fundos imobiliários por causa disso. Mas Às vezes tem você, galpões. Então, pode falar. você recomenda o investimento nos fundos imobiliários?
Fundos imobiliários é mais o perfil moderado. Aquela pessoa que é Hum, conservadora, mas tem um pezinho que quer arriscar, né? uhum. Tá É, começando a ser o ousado, né? isso, Na, começando a querer entender mais sobre o mercado que é volátil, né? uhum, Infelizmente, por causa dessa pandemia, muitas lojas fecharam, uhum, bancos também, galpões fecharam. Então, uhum, teve uma queda também nos fundos imobiliários. E que eu acho que é uma boa para você que quer começar a botar o pezinho em ações, eu acho que deveria começar por fundos imobiliários, muito bom. porque é, porque você coloca lá seu dinheirinho, também pode comprar um, R$ 90, tem um de 10 que eu já tive a oportunidade de comprar um de Uhum, R$ 10. E às vezes ele valoriza, vai para R$ 11, às vezes vai para 9. Porém, uhum, todo mês você tem aquele valor na sua conta da uhum, corretora. entendi. Então, é assim, é um rendimento extra, Cleanto, é Uhum, um complemento aí da sua renda. isso. Você falou um pouquinho sobre isso, talvez a gente saia um pouquinho dessa temática do investimento, mas tem uma pergunta aqui que foi feita, perguntando assim: dá para mim abrir um negócio virtual em meio à crise? O que é que você Com acha sobre isso certeza. aí? Eu acho que eu penso que hoje essa é a tendência, né? Com Tem, certeza. eu tenho acompanhado aí alguns podcasts e tenho ouvido, né, o pessoal falando justamente sobre isso, né, sobre se reinventar em meio a esse mercado tão Isso. turbulento, né, e muita gente que trabalhava com o serviço, que trabalhava com a venda, no contato com o pessoal, eles tiveram que migrar para o online, né, e possivelmente eles não retornem mais, né? Então, eles vão permanecer Exatamente. apenas com a venda no online, né? E eu acredito que realmente essa seja a tendência, né? Nós vamos ter aí muitas coisas pós-pandemia que serão, que foram reinventadas nesse período e que vão permanecer, né? Então, Com certeza. eu acredito, né, a pessoa que fez para respondendo essa pergunta aí, que é uma grande oportunidade de você se Ah, reestruturar e isso. aproveitar, né, estruturar o seu Isso. negócio do mercado online e cair dentro mesmo e dando certo, avança com isso aí. Isso mesmo. Eu concordo plenamente. A oportunidade é agora. Se eu fosse você, não demoraria, não. Faça hoje. Isso mesmo, muito bom. Tem uma pergunta aqui: o que é que eu faço se a minha receita ela mudou, mas os meus gastos básicos aumentaram durante esse período? Como é que eu gerencio essa situação aí? Nossa, as receitas continuaram, mas as despesas aumentaram. Depois de uma análise, será que foi isso? Depois de ter anotado no caderninho e ter Eu penso que essa separado. pergunta ela volta para aquela ideia lá, né? A sua receita não aumentou, você permaneceu recebendo aquilo ali, mas agora a sua vida voltou a ser dentro da casa, o home office. Isso. Então, as suas despesas de energia aumentaram, as suas despesas de água aumentaram, as suas despesas com alimentação aumentaram. Então, eu acredito que seja essa nova situação aí, né? O que Pronto. Se você isso. consegue enxergar aí nessa situação? Como gerir isso aí? Bom, se você fez de tudo e as despesas estão maior do que a sua receita, do que você ganha, que tal a gente fazer uma renda extra, Isso, muito bom. É isso aí. né? Que tal a gente, não sei, às vezes a gente tem roupa em casa, ou tem algum sapato que não usa mais e tá novo, porque a gente não vende, né? Uhum. Ou No brechó, né? então, Fazer faz um um brechó, boa um ideia, bazar. faz um bazar aí para os amigos, É reúne a isso, muito família, bom. É né? verdade. Chama o pessoal, vai vendendo para você Uhum. conseguir aumentar essa receita. Ou Gerar uma renda então extra, né? gera uma renda extra. Você que sabe inglês, você pode ensinar, né? Se tem algumas pessoas têm dificuldade, quer aprender, você pode ensinar Uhum, online, né? Como eu te falei do personal trainer que eu conheço. uhum, Ele continuou, teve que fechar a academia, porém continuou as aulas online, né? E tem uhum. escolas que aumentaram a sua receita depois que ficaram online, né? Interessante, né? Pois é. Muito bom.
São as oportunidades. A gente está alcançando aí um nicho, né, que Isso, talvez não fosse observado, né? E quando você cai no online, você não tem noção da abrangência que aquilo ali tem alcançado, né? Muito bom, isso interessante. mesmo. Por Então, exemplo, Marrose, Cleanto, pode falar. falar das costureiras, o que é que você acha? O Eita, e pessoal que aí, sabe agora? costurar, que faz aquelas máscaras Máscara. agora, né? É isso aí. É Estão se isso dando bem. aí. Muito bom, é verdade. Marrose, você teria algum livro, algum site, algum canal, alguma coisa que você pudesse recomendar aí para o pessoal estar acompanhando a respeito desse Sim, tema? sim, com certeza. Eu tenho aqui alguns livros que eu li recentemente, Uhum. né, e que eu vou passar para o pessoal aqui. O mais recente que eu li é esse aqui, ó, O Poder Criativo de Deus para as Finanças. Muito bom. E do Esse Charles livro Capps. aqui, Top. Charles Capps, Verdade. da nossa editora aqui, é um livro fenomenal. Ele toca esse assunto, ele nos mostra quem somos, né, o que Uhum. temos, e ele também fala algumas confissões de fé, né? Existem confissões aqui, Cleto, para Uhum. pagamento de contas mensais, para vender propriedade, Muito bom, sério, é verdade. Eu já tinha visto para isso aí. receber Interessante. dinheiro. É, Então, é verdade. esse livro aqui, ó, fininho, você lê numa Isso manhãzinha. aí. É Muito bom verdade. mesmo. Muito top. Interessante. Top. Outro livro bom que eu gosto e Dinheiro Emocional do Tiago Do Thiago Brunet. Brunet, muito bom. Eu já li É, ele aí ele, também, muito bom. ele aborda sobre como você vê o dinheiro, como você vê as finanças, né? Que muitas vezes a gente pode estar gastando, mas para tampar algo emocional na nossa vida, né? Aham. Eu aproveito para já fazer um gancho com esse tema, essa temática aí. O Thiago Brunet ele fala bem sobre essa questão do emocional, né? Da compra por Isso, impulso, do controle, né? De dominar a exatamente. carne, né? E na próxima semana nós vamos estar aqui com a Carol e o Emanuel e o tema vai ser Nossa, justamente sobre esse. top. Finanças, né? Sem emoção. Finanças sem emoção. Então Isso, a gente vai estar com eles aqui, já pegando o gancho na indicação do seu livro aí, mas muito muito bom. bom. Tem mais algum? Tem, tem um livro aqui que a gente leu na escola de ministros, e graças a Deus por essa escola, Cleante, quando eu li Prosperidade Bíblica, É eu verdade, me muito bom. senti uma milionária, viu? Esse Ele livro traz um aqui do. equilíbrio muito bom, né? Exatamente. O livro aqui do Derek Walker. É um Isso. livro que todo cristão, assim, não só cristão, né? Mas todo mundo Aham. deveria ler um pouquinho sobre ele. Tem um Se eu livro aqui for também. fazer Pode aqui o falar. levantamento das indicações, esse livro aí foi indicado em todas as lives, viu? Foi, né? Todas as lives, muito bom. Muito bom, Pode muito falar, bom. Barroso. Tem um livro aqui da Andy Stanley, de Andy Stanley, que é Como Ser Rico. Não é o que Uhum, você tem, é o que você faz com o que você tem, uhum, né? muito bom. Não, não é a quantidade que vai determinar se você é rico ou não. Uhum, Como você ou quem você é que você tem. uhum. E outro aqui também que não é cristão, mas dá dicas muito boas a respeito dessa parte financeira. É chamado Me Poupe, aqui da Natália Arcuri. Muito bom. Inclusive, Me Poupe também é um canal, né, no Isso, YouTube isso. que ela Ela tem um aborda canal no YouTube, é verdade. de forma Muito bom. simples Tenho finanças. acompanhado ela também, verdade. É isso aí. É muito Mas bom. E Rose, a gente já também tá. O grande Cleanto Ô, também, ó. rapaz. Bom demais, gente. Então a gente já tá conduzindo aí para o final, né? Eu quero agradecer a Marrose aí por esse tempo. Que quantas dicas maravilhosas, meu irmão. Você pôde ouvir durante essa noite, né? Verdade. Eu acredito que foram compartilhados ensinamentos, né? Muitas instruções maravilhosas, dicas importantes, né? Para você se conduzir durante esse momento de crise, durante esse momento da pandemia. Podemos dizer nem que seja um momento de crise, mas sim um momento de oportunidades, né? Isso Então, mesmo. eu Isso é a acredito visão. que essas dicas são importantíssimas, valiosas. Eu quero agradecer mais uma vez, Marrose,
por você ter dedicado esse tempo, né? Por ter cedido esse tempo aí para estar aqui conosco, compartilhando dicas maravilhosas. Marrose, você pode depois aí, se você tem interesse, amados, de tomar alguma consultoria com a Marrose, ela é consultora de investimentos, né? Então pode procurar ela, coloca aí o perfil da Marrose, gente, então depois você pode ir lá, procurar ela, tenta trocar uma ideia com ela, tenho certeza que ela vai estar disponível aí para te ajudar e te acompanhar naquilo que for preciso. Amém? Eu Amém. quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês, a turma maravilhosa que tem interagido bastante aí, né? A Andréa Patrício, né, ela pediu para mim fixar aí depois essas tagzinhas que você falou, né, dos necessários, supérfluos, a gente vai Sim, colocar sim. aí também. Muito bom. Então, tem uma turma boa mesmo acompanhando aí. Rapaz, o público da Amarrose aí é outro nível, viu? Então, Que torcedor de benção, peso que aí. benção. Mas foi um tempo muito bom, viu, Marrose? Eu Foi, tenho passou certeza que rápido. foram ensinamentos preciosos, né? Como eu falei, na semana que vem, né? Na semana que vem nós vamos estar aqui com a Carol e o Emanuel. Eles vão falar um pouquinho sobre finanças sem emoção. Muito Então vai bom. ser um tempo maravilhoso. Eu queria só reforçar aqui um ajuste que a gente precisou fazer no horário. Todas as nossas lives elas estavam acontecendo às 21 horas. A partir de segunda-feira, nós estaremos aqui com as lives às 20 horas. Então, a partir de segunda-feira, 20 horas, tá bom? Para quê? Para que Muito você bom. também tenha a oportunidade de ser abençoado com uma programação que tem sido feita na nossa igreja, principalmente para os empresários. O negócio é crer. Então, Isso se mesmo. você tem se você tem algum negócio, se você tem algo que precisa desenvolver, empreender, então acompanhe essas lives que estão sendo feitas no canal do YouTube da nossa igreja sede aqui em Campina Grande, tá? E segunda-feira nós vamos estar aqui às 20 horas, tá bom? Quem está aí também Muito bom. conosco é o nosso amado Jussier, rapaz, diretamente do Eita, que Japão. top! Que Que bênção, glória a Deus. maravilha! Um Homem de abraço, Deus, você. bom demais. Então, queridos, se você tiver alguma consideração aí, né, pode fazer, nós já estamos encerrando. Faltam aí um minutinho. Bom, eu queria agradecer, Cleanto, por essa oportunidade. Me sinto honrada pelo convite, pela credibilidade. Eu declaro que você vai colher a 30, 60, a 100 por um, sabe? Por essa confiabilidade, porque você tem aberto essa porta e pessoas têm sido abençoadas e eu tenho certeza que essas pessoas elas vão pegar essas dicas e vão prosperar nessa área, né? Então, de coração mesmo, quero te agradecer por essa oportunidade, por você Amém. confiar, Muito por bom. pegar junto e nós vamos crescer tudo junto, viu? Muito Amém. obrigada mesmo. Um grande abraço aí para você, Paxeninha, Rebeca e Acla. Um abraço a todo mundo que participou e deu força aí pra gente com perguntas. Foi muito boa a interação, viu? Muito obrigada Top. mesmo, pessoal. Bom demais, então, Arroz. Eu vou colocar, gente, aí, ó, no IGTV, vou colocar as indicações dos livros, tá? Depois, então, você pode compartilhar com as pessoas, tá bom? Então, essas diquinhas que a Marrose compartilhou aqui das tags, eu vou colocar lá também no IGTV e você aí pode compartilhar, tá bom? Muito Então, bom, muito uma bom. noite abençoada, gente. A gente se encontra segunda-feira. Amém. Lembrando, Até às segunda. 20 horas. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.